Olá pessoal, aqui estamos para mais uma aula, no vídeo aula, né? E essa está relacionada à produção de emoção, faz parte da monitoria do módulo de Desenvolvimento de Formas Farmacêuticas 1, ministrada pelo professor Cláudio Moreira, e tem como monitores eu, Carla Nathalie e Mike Rodolfo. Então, o que seria emoção? Emulsão é uma forma farmacêutica constituída por duas fases líquidas que são immiscíveis, ou seja, água e óleo. São duas fases que não se misturam. Então, elas podem ser apresentadas tanto na consistência líquida ou semissólida. As formas líquidas elas são mais utilizadas de uso interno, como também podem ser utilizadas para uso externo. E as semissólidas, geralmente, ou em geral, somente para uso externo. As formas de uso externo elas podem ser classificadas como loções ou cremes. As loções elas são formas farmacêuticas líquidas, então elas são mais aquosas, e os cremes eles são mais consistentes, são semissólidos. As emulsões elas são classificadas de algumas formas, como por exemplo através do tamanho da gotícula, então seria como microemulsão ou emulsão. Através do número de fases, pode ser tanto bifásica quanto trifásica ou emulsões múltiplas. E também pela disposição dessas fases. Como é que essas fases estão sendo organizadas? Pode ser tanto emulsão água em óleo, ou seja, existe uma maior quantidade de óleo no meio e a água ela está inserida nesse óleo através das micelas. Ou óleo em água, que seria o contrário. Existe uma maior quantidade de água e o óleo está inserido nessa água, dentro das micelas. A grande maioria das emulsões elas são utilizadas na terapêutica, elas constituem emulsões do tipo óleo na água. Ou seja, a fase interna dela é de óleo e a externa, que é a que tem maior quantidade, é de água. Essas emulsões elas têm características de serem mais fáceis de lavar, então elas são mais fáceis de removidas da pele e da roupa. Por quê? Porque a fase externa dela é a fase aquosa, então a aquosa ela é mais fácil removida através de detergente, como, por exemplo, só o contato com a própria água na lavagem. Já a fase, o tipo de emulsão água no óleo, é uma emulsão mais gordurosa, então ela necessitaria de algum outro reagente para facilitar essa retirada e essa remoção dessa emulsão. Uma fórmula básica de emulsão está aqui, inicia com monoestearato de glicerina, 8%, ácido esteárico, 7%, álcool cetílico, vaselina líquida e propilparabeno. Todos esses componentes da fórmula eles fazem parte da fase oleosa dessa emulsão. O restante faz parte da fase aquosa, que seria a glicerina, a trietanolamina, o metilparabeno, que é o conservante da fase aquosa, e por final a água destilada, que seria quantidade suficiente para 100 ml nesse caso. Como está para 100 ml, todas essas quantidades em porcentagem são as que estão já sendo representadas. O monoestearato seria 8 gramas, o ácido esteárico 7 gramas e assim por diante. Então, para iniciar o vídeo, a gente pode falar sobre a paramentação e o uso dos EPIs. Sempre vai ser necessário para fazer a produção de qualquer forma farmacêutica. Depois pode ser iniciada a pesagem das substâncias. Então, é feito da forma que pesa-se de forma separada as fases aquosas da fase oleosa. Então, nesse caso aqui, a gente iniciou a pesagem da fase oleosa. Alguns constituintes foram pesados na balança analítica devido a uma menor quantidade ser necessária, então a balança analítica ela é mais precisa, e outros constituintes foram pesados na balança semianalítica.
devido ao seu grande peso que não seria suportado na balança analítica. Aqui nesse caso foi pesado o ácido cetílico e agora nesse momento o conservante. Agora, utilizando depois de transferir o que já foi pesado para um becker e tarado, vou fazer a pesagem do restante dos constituintes da fase oleosa. Então, sempre que pesar algum constituinte, tara a balança para pesar outro, para não precisar pesar cada constituinte em um recipiente e ser transferido todos para outro recipiente final, facilitando e diminuindo a perda da porcentagem de alguns produtos que são utilizados dessa forma. Quanto mais pesagem em local separado, mais fácil a perda de alguma porcentagem de cada produto. Nesse caso, a única líquida dessa composição na fase oleosa é a vaselina. Ela também está sendo pesada. Depois pode-se iniciar a pesagem da fase aquosa. Nesse caso só tem trietanolamina, glicerina, que é a que está sendo pesada nesse momento, o nipagin, que é o metilparabeno, o conservante da fase aquosa, e por último a água, que pode ser acrescentada depois. Aqui nesse caso o nipagin também era a menor quantidade, então foi pesado também numa balança analítica para depois ser transferido. O próximo passo da produção da emulsão é fazer o aquecimento inicialmente da fase aquosa. Por quê? Porque a fase aquosa ela demora um pouco mais para ser aquecida do que a fase oleosa. Então ela tem que ser aquecida até aproximadamente 80 graus Celsius para depois ser posto para pesagem a fase oleosa, que é o que está sendo mostrado no vídeo agora, já que ele é aquecido muito mais rápido que a fase aquosa. Então, se colocasse os dois juntos ao mesmo tempo, a fase aquosa iria superaquecer, passar dos 80 graus Celsius. Então, a fase oleosa já está derretida. Aí, a partir daí, a fase aquosa ela é transferida para a fase oleosa, e sempre fazendo movimentos de mistura para poder formar a emulsão. Essa mistura tem que ser feita diretamente no aquecimento, tanto na chapa aquecedora quanto no banho-maria, para que a emulsão ela seja feita de uma forma melhor e garanta uma maior estabilidade. Então deve ficar um tempo a mais no aquecimento para garantir essa estabilidade. Depois de um tempo pode ser retirada para submeter o arrefecimento, que seria o esfriamento, para fazer o creme ganhar consistência. Então, como pode ser visto, ele tem ainda uma consistência líquida. Então é feito sempre a mistura dele até que ele esfrie. Aqui nesse caso ele já ganhou consistência de creme, já tem uma consistência um pouco mais viscosa. Então está pronto o produto.